Vida Feliz, página 107. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. Bom, depois dessa mensagem bem pertinente, né? Vamos orar, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui em mais uma quarta-feira no nosso grupo de estudos. Agradecer pela vida e pela saúde de cada um presente. Obrigada, Pai, a todos os encarnados e desencarnados que contribuem no nosso estudo, contribuem para esse grupo ter essa troca, esse convívio. Muito obrigada por estarmos aqui. Peço também pelos nossos amigos, companheiros que não puderam estar hoje presentes, mas que também estejam bem e que possamos hoje estar inspirados, que a espiritualidade amiga também nos inspire e que a gente possa continuar tendo essa troca, aprender cada vez mais sobre o teu evangelho, para não alimentarmos, como a leitura disse, não somente o corpo, mas também a nossa alma, o nosso espírito, que é tão importante, tão essencial e talvez até mais importante, estarmos alimentados da tua palavra. Muito obrigada por estar conosco, obrigada por estarmos dando início à nossa noite de estudos. Assim seja. Vamos, Lívia, começa você, por favor. Bom, o que eu faço? Eu leio de novo a passagem toda ou só começo com as perguntas mesmo? Vocês preferem o quê? O que você acha, Fátima? Não sei. Para mim pode ser as perguntas. Começa com quem, depois vai para o... Né? Vamos lá, como a gente já conhece a passagem. Isso. Bom, então, no quem, a Fátima até salientou que estudou sobre Salomão. O que é interessante que eu não peguei Salomão, mas eu peguei sobre outra perspectiva, né, o quem, né? Aí eu escrevi assim, eu dividi em dois, né? Porque essa passagem tem mais ou menos dois assuntos, né? Os tesouros e, vamos assim dizer, depois as preocupações, né? As ansiedades. Então, eu quis dividir mais ou menos assim para poder ficar mais organizado, né? Aí eu fiz assim. A primeira parte dessa passagem é direcionada principalmente aos materialistas, que ainda acham que os tesouros e bens da terra estão acima do que conquistamos espiritualmente, moralmente e sentimentalmente ao longo de nossa existência. O que levamos ao nosso coração vale muito mais do que qualquer tipo de riqueza terrestre. E já a segunda parte é complemento da primeira, porém mais direcionada às pessoas que, em relação às preocupações materiais e terrenas, geram certa ansiedade diante disso, como, por exemplo, os gentios da época, que eram uma parte do povo bem materialista e idólatra. Então, eu fiz o quem, mais ou menos, para quem foi direcionado, né, essa mensagem, que não deixa de ser todos nós um pouco, né, uns mais, outros menos. Uns são mais materialistas, outros são menos. Uns são mais ansiosos, outros menos. Mas a gente está tudo no mesmo barco, né? Se a gente está aqui é porque a gente tem alguma desses defeitos assim, a gente tem, né? Então, o meu quem, eu senti que Jesus ele queria direcionar, né? Principalmente para esses cristãos, né? Ou para não necessariamente cristãos, para as pessoas que estavam passando e ouvindo, né? Cristãos em potencial, vamos assim dizer, né? Que também iriam, né? Se sentir curiosos, né? Da sua palavra. Por isso que ele pregava, né? Para o povo, né? Com certeza ele converteu muitos corações ali, né? Então, com certeza eu acho que tem um pouco a ver disso, né? As pessoas mais materialistas que acham que tudo
é baseado no que tem aqui na Terra e não admitem ou preferem não acreditar nessa vida espiritual, né? Acha que é muito misticismo, não sei, cada um tem a sua razão, né? E a segunda parte é mais para essas pessoas ansiosas, né? Essas pessoas que ficam nessa angústia, desenvolvendo até certa doença, né? Enfermidade, como até li semana passada do Pastorino, né? Que falou que a mensagem tem mais de 2000 anos e ainda assim a gente precisa de terapias, psicólogos, remédios, né? Para passar pelas adversidades da vida, né? Então, a gente ainda não aprendeu muito, né? Mas a gente está caminhando. Então, acho que é mais ou menos isso que eu entendi, assim, para quem ele estava se direcionando. Como agora a gente não tem personagens em si, né? Porque no nascimento de Jesus a gente tinha Maria, José, e agora não tem de fato os personagens, ele está falando para o povo, né? Para quem passava lá, eu estou fazendo quem, mais ou menos assim, né? Para quem está se direcionando, né? Esse ensinamento, né? Aí eu fiz mais ou menos assim. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu gostei muito. Fala, Eu também Fátima. adorei, Lívia. Eu fui nessa pegada também, só que eu gosto mais da parte histórica, né? E como quem a gente tem que identificar alguém no texto, né? E aparece Salomão, e a gente ainda não falou dele, já que é um estudo minucioso, eu achei legal ir buscar um pouco sobre a história de Salomão, porque no contexto, Jesus se refere a ele, vou até botar aqui porque eu escrevi um monte de coisa, Jesus se refere a ele para exemplificar seus feitos, suas obras, que, aliás, foram grandiosas, né? Tudo muito material, muito grande, mas tudo isso tinha um porquê. Pois sabemos que ele foi o construtor do primeiro templo e que até hoje é considerado o homem mais rico que já existiu. E, além do mais rico, também era considerado o mais sábio. E isso a gente pode ver no livro dos Provérbios. Ele é muito citado até hoje, principalmente por esses gurus da prosperidade, essa galera que fica pregando aí várias formas de você prosperar. Se você assistir esses vídeos, você vai... Acho que a Suzana até assiste um que é de madrugada, 4 horas, 5 horas da manhã, esqueci o nome dele. Vocês do Sara assistiam. Um cara que dava uma live 5 e pouca da manhã. Ele gosta muito de citar Salomão. Por quê? Porque ele realmente foi considerado, além do cara mais rico que já existiu, ele é considerado também um dos mais sábios. Então, muita gente vai lá em Provérbios, pega esses provérbios, que realmente é de uma sabedoria imensa, e coloca isso em prática, porque é isso que é para a gente fazer. É para agir em cima daquilo ali. Tudo a gente consegue se a gente colocar em prática. E quando você leu a paginazinha no início, foi meio um tapa na cara, porque foi mais ou menos isso. Eu só consegui estudar Salomão porque eu estudei depois. Eu tinha que ter estudado tudo na segunda-feira e fui deixar para depois, né? Fui procrastinar e não consegui estudar nem ontem nem hoje. E até separei um provérbio aqui que ele fala da diligência. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, que tem a ver com textos também, né? Que a gente está estudando. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16:16. Então, assim, esse personagem, Salomão, ele é muito importante, né? Então, acho muito legal falar um pouquinho sobre ele. Aí eu botei 5 fatos aqui sobre Salomão que eu achei bacaninha. Fiz até um negocinho bonitinho aqui, digitadinho. A primeira coisa que precisamos saber sobre o rei Salomão é sua origem. Ele é filho de um relacionamento conturbado, conforme nos mostra 2 Samuel, versículo 12 ao 24. Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela e teve um menino. Ela era mulher de Urias, a quem Davi tramou o assassinato para esconder a gravidez e o adultério que ele havia cometido com Batseba. Aqui a gente vê que ele esse filho que ele tentou escolher não foi Salomão. A primeira gravidez ela perdeu e depois vem Salomão. Mas a gente vê que ele já nasce desse relacionamento. E a vida dele inteira é muito interessante. O final dela também, porque diz que a gente herda dos pais, né?
A gente tem o exemplo dos pais, né? E assim como ele construiu o templo, que já era uma vontade do pai, ele também gostava muito das mulheres, vamos dizer assim. Aí vamos lá. O segundo fato que precisamos saber sobre Salomão é que ele amava Deus e era amado por Deus, conforme nos mostra Reis, capítulo 3, de 5 a 10. O Senhor apareceu ao rei em um sonho, e à noite lhe disse: peça-me o que quiser que eu lhe darei. Salomão pediu discernimento para governar e ser capaz de fazer a diferença entre o bem e o mal, e esse pedido agradou ao Senhor. Ele não pediu riqueza, poder, glória, não pediu nada disso, exatamente porque essa não era a sua prioridade. Deus decidiu que lhe daria sabedoria como jamais houve em Israel, além de riqueza, triunfo sobre os inimigos e influência em todo o mundo conhecido na época. O terceiro fato da vida de Salomão é que ele possuía abundante provisão financeira, conforme mostra em Reis, capítulo 4, versículo de 20 a 25. O povo de Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia, e mesmo assim eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos. Esses reinos traziam tributos e eram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Além disso, Deus o abençoou com a paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Uma das grandes marcas do reino de Salomão era a provisão financeira. Ele foi o rei mais rico de Israel e, durante os seus dias, a prosperidade era algo fenomenal. O quarto fato, está acabando, tá, gente? São só 5. O quarto fato sobre a vida de Salomão é sua sabedoria incomparável, conforme nos mostra Reis, capítulo 9, versículo de 29 a 34. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento, assim como ele tinha pedido, né? Extraordinários, além de um conhecimento que não se podia medir, na verdade. As escrituras descrevem seu conhecimento como a areia do mar. Sua sabedoria era maior do que todos os homens de sua época, e sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Foi compositor de provérbios e 1.005 cânticos. Além disso, deu importantes contribuições para a botânica, pois escreveu as plantas, as aves, animais e os peixes. Homens de todas as nações queriam ouvir a sabedoria de Salomão. Representantes dos reinos de todas as regiões eram enviados para ouvi-los. E o quinto e último, né, é que ele amou as mulheres estrangeiras, conforme nos mostra em Reis, capítulo 11, de 1 a 4. Na verdade, ele amou muitas mulheres estrangeiras. Além da princesa egípcia, se relacionou com as moabitas, amonitas, endomitas, sidônias, mulheres das nações sobre as quais Deus ordenou aos israelitas não se casarem, porque elas os levariam à idolatria. No entanto, Salomão se apaixonou por elas e se casou com 700 princesas e 300 concubinas, e, em consequência, elas o levaram à idolatria. O rei Salomão foi envelhecendo e suas mulheres o perverteram, levando seu coração para longe do Senhor, seu Deus, e esse foi seu grande erro. Toda a sua sabedoria, inteligência e discernimento não conseguiram mantê-lo longe do seu amor às mulheres estrangeiras. E aqui ele pecou contra o Senhor de maneira intencional. Ele também era humano, né, gente? É claro que não foi só isso. A biografia dele é imensa, maravilhosa, vale muito a pena ler, mas para a gente poder entender, né? Quando Jesus compara aqui nesse pedacinho tão pequenininho que ele fala assim: eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestidos como eles, no caso se referindo aos lírios, é para a gente entender a grandeza de Salomão naquele momento, né? Quem foi Salomão, como era importante Salomão, e é até hoje. E mesmo assim, né, como a Lívia falou, na parte material, não adianta. Nunca ele vai ter a beleza de um lírio do campo, que não precisa de nada e está lá. Pode nascer no brejo, no charco, em qualquer lugar, e vai ser lindo. E, gente, é só isso tudo.
Eu queria falar mais, mas assim, eu acho que não é necessário. Eu resumi o máximo que eu pude, até porque eu achei que ia ter mais gente para falar. Márcia, você quer falar alguma coisa? Então, eu quero sim. Eu estava lendo, né? Reli, aí também fui na Bíblia do Caminho, escutei algumas coisas de Haroldo falando, e eu adorei o que a Lívia falou e a Fátima. Mas eu tive também uma visão, né, das coisas que eu li, que quando Jesus falou isso para quem, né? Ele falou isso para quem? Ele falou isso para a gente, porque a gente se coloca tão longe, né? E nós somos espíritos milenares. E quem disse que a gente não estava lá, né? A gente não pode ter sido os protagonistas da história, né? Mas quem garante? Então, ele falou o Sermão da Montanha, porque é a continuação do Sermão da Montanha, né? Essa parte de Mateus, né? Que nada mais é do que as regras de conduta para a gente poder ter uma vida plena, uma vida feliz e se elevar moralmente. Então, ele falou isso para quem? Para a gente, para nós, para a humanidade em geral, né? Não para o nosso grupo, eu digo assim, para a humanidade, né? Ele deu o exemplo do Salomão porque era da época, ele precisava dar esse exemplo, como hoje a gente dá os nossos exemplos, né? Da nossa realidade. Se Jesus tivesse se personificado aqui no atual tempo de hoje, com certeza ele iria dar. Mas eu adorei, que eu adoro história, adoro, é muito enriquecedor. Mas é assim, é muito bom esses pontos de vista que você vê que é tão enriquecedor, né? E essa questão de Jesus, né? Comparar as nossas necessidades com o que Salomão tinha na época, né? Com que ele se vestia e que os lírios do campo eram muito mais belos do que toda a glória, né? Então, ele quis mostrar justamente que as coisas da natureza, de Deus, sobrepõem a tudo que está aqui na Terra, tudo, né? E que ele falou para a gente, para a humanidade. Isso essa parte que eu entendi para mim, na minha cabeça, entendeu? Não sei se eu fugi muito, lendo algumas obras, tem até umas referências na Bíblia do Caminho. Quando você lê a Bíblia do Caminho no Evangelho Xaveriano, vem uns numerozinhos. Aí, quando você clica naqueles números, aí te leva para um livro que é espírita, né, relacionado àquele texto. Então, eu li algumas coisas, não consegui decorar, porque é muita coisa, muito livro, e justamente fala sobre isso, entendeu? Eu achei interessante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que é Lívia, né, Lívia? Ou não? Completando o que a Márcia falou, se a gente lembrar quando a gente estudou as palavras, Márcia, a gente lembra que o lírio tem toda essa beleza e toda essa significância para Jesus, porque o lírio, ele quer ser apenas lírio. Ele veio para ser lírio, ele nasce lírio, ele cresce lírio, e ele não quer ser mais do que aquilo que ele veio para ser. Ele não quer ser rosa, não quer ser cacto. E esse é o nosso problema. A gente se compara demais e a gente acaba caindo, né? Ou a gente acaba sucumbindo, né? Porque, como você falou, a gente podia estar lá atrás, ou não, porque o Sermão do Monte, né, como você falou, é um... esqueci a palavra agora. É um manual, vamos dizer assim. Mas são as É leis, uma as leis regra de de Deus. conduta. Isso, isso. Então, mas são as leis de Deus. Então, isso serviu para ontem, serve para hoje, vai servir para sempre. Porque quando a gente escuta os espíritos evoluídos falando, até de outros mundos, essas leis servem para lá também. Então, assim, a gente só precisa colocar em prática, né? Que é o que Salomão conseguiu fazer algumas coisas e acabou sucumbindo por causa das mulheres. Claro que ele cometeu outros erros também,
Mas a gente, Muita com as luxúria, velhinhas, né? Porque 300 concubinas, fora as vixe 700 Maria, princesas. Fora as meu 700 Deus do céu, princesas. Acho que foi a misericórdia. Lívia que falou no início. Deixa eu lembrar agora o que que ela disse. Ai, agora eu não vou lembrar. Mas, assim, a gente erra, gente. A gente está errando há milênios e o que cabe a gente é ler, aprender e tentar colocar em prática. Porque a gente não pode falar, vou colocar em prática, porque a gente acaba falhando. Mas a gente tem que tentar, cada dia um pouquinho. Né? E Salomão, dentro do que ele pôde, ele conseguiu fazer bastante coisa. Errou, mas deve ter voltado aí várias vezes para poder chegar onde tem que chegar e a gente vai no caminho. Igual você falou, a gente não é o ator principal, a gente é coadjuvante, mas a gente vai indo. Hein, Fátima? A gente não tenta, a gente treina. Esquece tentar, a gente treina. Oi, gente, ó, em relação ao onde e quando, para mim é o mesmo de sempre, entendeu? Porque para mim é aquele mesmo cenário, né? Foi o que a Márcia até falou, que é a continuação do Sermão da Montanha, né? Então, é mais ou menos ali naquela região, né, ao redor do Mar da Galileia, né? Naquelas colônias, né, de pescadores e tal, que ele ia passando, né? Pelas ruas e tal, ali na beira do Mar da Galileia, e o povo ia seguindo ele e ele ia pregando, né? Ia falando o que precisava ser, né, ser falado. E é entre 30 depois de Cristo e 33, né, que a gente sabe que ele começou a pregar, né, no finalzinho, no final, vamos assim dizer, né, da vida física dele aqui, né? Então, em relação a isso, eu não tenho muito a acrescentar, não, porque não muda muito, né? A gente está mais ou menos nesse mesmo cenário, já tenho algumas passagens, né? Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar em relação a essa informação. Eu não pesquisei, então concordo com o que você falou. A princípio, é isso mesmo. Porque aonde ele proferiu o monte, eu pesquisei novamente, né? Aí, alguns estudiosos dizem que foi entre Cafarnaum e Tábega, né? Na região da Galiléia, em Israel. Então, não muda muita coisa, né? Foi num monte ali, não era, as pessoas falam que nem é uma montanha tão alta, é um lugar que ele se colocava mais alto para poder ter uma acústica e alcançar a maior parte do povo, porque não tinha microfone, né? Então ele tinha que usar da geografia, como ele era um homem sábio, né? Um espírito elevado, ele sabia se posicionar para poder atingir as pessoas escutarem o que ele estava falando. Então, entre Cafarnaum e Tábega, é na região da Galiléia. Né? E ele andava muito pela Galiléia, porque Israel era separada, a Judéia e a Galiléia, por causa dos romanos. Né? Tinha uma jurisdição, tinha determinadas áreas que eles andavam mais, tipo assim, vou botar uma palavra, perturbava mais as passagens de Jesus. Então, Jesus sempre ia pelos caminhos onde ele conseguia proferir sem ser muito perturbado pelos romanos, entendeu? Foi isso, mais ou menos, que eu consegui, não fugindo daquilo que a gente já está sempre lendo. É bom para poder fixar, né, na cabeça da gente. Márcia, você falou agora, da outra vez, alguém tinha falado alguma coisa, eu tinha pensado em falar, mas acho que tinha muita gente para falar, eu acabei não falando. Essa explicação que você deu da localização, eu acho que tem mais a ver dele fazer num local onde as pessoas pudessem ouvir ele e não ser incomodado pelos romanos, porque quanto ao caso da acústica, é até importante, mas se a gente levar em consideração, mesmo que seja um morrinho, tem o vento, tem tudo, são muitas pessoas, e acabar que ele não seria ouvido. Mas quando eu fiz o estudo sobre Eurípides Barçanufo, eu descobri uma mediunidade, né, que agora eu não me lembro o nome, que Eurípides, quando orava, né, que teve uma época que ele ficou meio exilado, os pais tiraram os alunos da escola e tudo, houve um problema,
ele orava, e quando ele fazia as orações dele, a cidade inteira, mesmo você dentro de casa, com as portas fechadas, você ouvia nitidamente, é como se tivesse um rádio dentro de cada casa que precisava ouvir aquele evangelho. Então, eu acredito que Jesus, quando falava lá no monte, aqueles que precisavam de fato ouvir, todos eles ouviam, até os que estavam pertinhos, até aqueles que estavam lá embaixo. Então, acho que nem é tanto pela acústica, é mais por essa parte de que venham, né? Quem quiser me seguir, me siga. E eles iriam para aquele local e os romanos não iriam perturbar. E talvez até alguns romanos tenham ido lá ouvir Jesus também. Né? Mas da outra vez eu lembrei a mesma coisa do Eurípides. Olha, muitos romanos se converteram e respeitaram Jesus, até o centurião que um dos centuriões, né? Porque abaixo do general estava o centurião. Um dos centuriões, ele ficou perturbado emocionalmente, porque o magnetismo e as palavras, eles escutavam Jesus, entendeu? Muitos escutavam, sabia que aquele homem era sábio, sabia que aquele homem é inocente, mas eles cumpriam ordens, eles eram homens também muito sofridos, né? Você tinha todo um contexto, né? Aquele ódio daquelas pessoas pelos romanos, pelo que eles faziam, mas tinha todo um contexto, uma história por trás. E também tem um dos tribunos, tinha um tribuno que pediu ajuda a Jesus para um escravo dele, falando, poxa, eu adoro esse escravo, ele está muito doente, você não pode ir lá curar ele. E Jesus ia proferir estava chegando bastante gente, ele não podia sair, ele falou assim, vai para casa que ele vai ficar bom. Da onde ele estava, Jesus curou o escravo que estava desenganado em casa. E o tribuno, que também era um cargo muito alto, né, foi até o Pôncio Pilatos relatar que aquele homem era um homem bom, que aquele homem curou o servo dele, que ele tanto amava aquele servo, que era um servo muito fiel a ele. E o Pôncio Pilatos, você ainda mandou dar um castigo no tribuno, mandou ele para a região das Gálias, porque ele estava exaltando um galileu, um judeu, um profeta, um futuro rei, aquela coisa. Então, assim, com certeza, tem muito mais coisas que a gente imagina. Quando eu começo a estudar, eu viajo na maionese, porque eu quero entrar dentro daquela história ali para sentir na pele, né, daquelas pessoas que estavam ali, daqueles sentimentos, daquela coisa, porque muitos dali que passaram por provas terríveis, né? Foram comidos por leões, perseguidos, crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? O martírio dele. Então, é muita coisa. Vai, já falei para Dedé. Eu conheço essa história e eu assisti Maria Madalena, né, que estava passando, mas acho que está no Netflix, na época que eu assisti estava, e depois eu encontrei um filme maravilhoso que conta a história desse soldado, né, sem ser o tribuno, eu esqueci o nome do outro soldado que você falou. E é maravilhoso. Se eu lembrar, eu vou pesquisar depois, porque eu tenho que pesquisar no celular. Aí eu boto no grupo para vocês assistirem. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Porque na Maria Madalena é legal, mas é assim, eles camuflaram muitas coisas para poder caber, né? Mas eu gostei muito da série e eu indico a todo mundo assistir, porque vale muito a pena. Queimei até o quiabo, falei tanto. Gente, agora nós vamos para os nossos comerciais e vamos voltar no mesmo link que está lá no grupo do WhatsApp, porque a internet vai cair aqui e meu Zoom é aquele só rapidinho. Aí vocês entram no mesmo, tá, Márcia? Entra no mesmo link lá do WhatsApp, beleza? Vamos lá.
Pronto, voltemos às nossas programações normais. Fala, Lívia. Bom, então, e para fechar, né, a gente tem o como. Eu fiz da mesma forma do Ken, né? Eu dividi em parte 2, né? Que são os tesouros e as preocupações, né? Aí na parte dos tesouros, eu escrevi, né? Jesus vem nos mostrar a real importância do ser acima do ter. Ele nos afirma novamente a importância do espiritual acima do material, utilizando como exemplo nossa visão, nosso olhar, que pode absorver coisas boas ou ruins, dependendo da nossa intenção e do que buscamos para a nossa evolução. Aqui aprendemos a trabalhar em nosso coração o equilíbrio e não o apego, que pode ser tanto material como até o apego emocional. A matéria é transitória, porém o espírito, este é eterno. E na parte das preocupações eu botei, Jesus vem falar sobre a preocupação excessiva com o que a humanidade considera essencial, causando grandes preocupações e deixando de lado o equilíbrio nas diversas áreas da vida. Devemos sim trabalhar, progredir, porém tendo sempre a consciência de que se estamos no caminho do bem, nada nos faltará, e se preocupar só irá nos prejudicar mentalmente e até por consequência fisicamente. Então foi isso que eu fiz o como. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigada. Alguém quer falar? Márcia quer falar? Fátima quer falar? O como eu não fiz, não. O como eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. Li, mas não. Eu acho que foi tudo que a gente já falou, né, ao longo desse estudo, né? Eu Dos acho que tesouros. o como fica muito mais para a gente colocar em prática. Como que a gente vai conseguir alcançar isso tudo, esse aprendizado que Jesus está ensinando, né? Como? Realizando, colocando em prática e nos reformando. É assim que eu assim, entendi, né? Porque eu não sei se vocês alcançarem mais alguma coisa em relação a É que o Haroldo também, eu estava até vendo, estava ouvindo uma palestra dele essa semana, né? Ele bate muito nessa tecla, né? De que as pessoas cada vez mais, né? Estão precisando, por exemplo, tomar remédio para dormir, né? Cada vez mais tem pessoas que sofrem de depressão e que até vêm a cometer, né, o suicídio, que é o extremo, né? E então eu noto que o Haroldo cada vez mais bate nessa tecla, né, e vem falando de equilíbrio emocional, e eu acho que é exatamente essa passagem, né, exatamente isso que Jesus queria falar para a gente, né, desse equilíbrio. Em nenhum momento ele fala, igual eu sempre falo aqui, ele não fala para a gente se isolar num monte e viver de água fluida e sol, né, até porque não dá. Mas ele quer que a gente viva de forma equilibrada, da gente ter o nosso trabalho, mas também ajudar os outros, a gente cuidar da gente e também cuidar dos outros. Então, isso é tudo um equilíbrio, né? E que a gente... famosa inteligência emocional, né? Exatamente. E a gente ainda não consegue chegar nesse patamar, né? A gente fica com a nossa vida tão atribulada, né? Tanta coisa na cabeça que tem que resolver, que tem que fazer, que tem que correr atrás e tem que pagar os boletos, entendeu? Então a gente fica com esse peso, né? Essa carga, e a gente acaba esquecendo, deixando de lado essa parte que é tão essencial, né? Que é o espiritual, da gente estar bem, né? É só a gente parar para refletir todos os dias. O que eu faço todo dia para o meu espiritual? Nem que seja 5 minutinhos. Eu faço uma oração? Eu faço uma meditação? Não sei. O que eu estou fazendo para o meu emocional, para o meu espiritual? Pô, não estou fazendo nada.
Então, a gente já tem que ficar em alerta, entendeu? Poxa, eu esqueço de orar. Ou quando eu durmo, eu deito, eu faço isso direto. Quando eu deito, eu começo na oração e acaba pela metade já estou dormindo, entendeu? Então, eu tenho que me policiar em relação a isso. Eu tento fazer sentada e depois eu deito, entendeu? Porque eu sei que eu vou acabar dormindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, de não deixar de lado, porque às vezes os problemas que a gente tem na parte material justamente é por causa da deficiência dessa parte espiritual e a gente não está percebendo isso, entendeu? Às vezes a gente culpa até Deus, né? Ou os amigos espirituais, não estão olhando por mim direito, não é possível e tal. Mas às vezes eles estão do nosso lado, né? Às vezes eles querem nos ajudar e a gente está criando uma barreira, né? A gente mesmo acaba nos prejudicando, né? A gente se prejudica porque cria aquela barreira e não deixa a ajuda, o auxílio chegar, né? Então a gente tem que também tomar muito cuidado com isso. O mundo, o nosso mundo, infelizmente, no momento, ele é capitalista. Então, ele vai fazer você querer ter as coisas, querer comprar as coisas, entendeu? Querer possuir, ter aquela satisfação pessoal em possuir as coisas, em ter poder aquisitivo para comprar aquilo ou aquilo outro. Mas a gente tem que saber que o mundo, né, ele é transitório, né? Se hoje ele está assim, pode ser que daqui a 50 anos, 100 anos, não esteja mais. Mas agora o espírito, até a gente falou ontem no Evangelho, né, da lei natural, né, da indissolubilidade do casamento, que falou de lei natural e lei civil, né? A lei natural, ela é eterna. Desde que Deus criou o nosso planetinha e a gente começou, né? A gente migrou para cá e começou a existir aqui, né? E vieram tudo, né? Os animais, enfim, tudo. Desde que a gente começou a desenvolver, né? Junto com esse planeta, as leis naturais sempre foram as mesmas, e até antes da Terra existir, as leis naturais foram as mesmas. Agora, as leis humanas, não, elas são totalmente mutáveis, entendeu? Então, a gente também não tem que ficar se preocupando muito com essas coisas, né, de ter, e cada vez que eu tenho, eu quero mais, e tem que bater a meta, enfim. Isso também é importante, mas não é tudo, entendeu? Então, eu acho que a gente vai começar a ter uma vida a gente vai começar a ter uma vida melhor quando a gente começar a saber equilibrar isso. E eu acho que é isso que falta muito ainda na gente. Uma das nossas principais falhas é isso. Aí isso acaba desencadeando um monte de outras falhas que a gente tem no ser humano, né? Desvio de caráter, doenças mentais, né? Até foi o que eu falei, a depressão, a bipolaridade, tudo isso tem raiz, né, nessa nossa falta de equilíbrio de emocional, de mental e material. Então, quando a gente começar a equilibrar isso, entrar nos eixos, eu acho que vai fluir mais, entendeu? Então, é isso que o Haroldo sempre fala nas palestras dele, e cada vez mais pessoas jovens, né, estão tomando antidepressivo, cada vez mais pessoas jovens estão tomando remédio para poder dormir, porque há essa deficiência e a pessoa vai procurar ajuda médica, claro. Mas por que está havendo essa deficiência, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado e analisado, né? E, graças a Deus, a gente tem a medicina também terrena que nos ajuda muito, né? Que nos auxilia muito. Ela não, em momento algum, tem que ser descartada, né? A ciência está aí para isso. Então, a todo momento também está aí para nos auxiliar, e é importante a gente cuidar de todas essas doenças, vamos assim dizer, mas também entender o porquê que elas estão se desenvolvendo, qual é a raiz do problema, né? E a gente vê que a raiz do problema está mais ou menos nisso, nessa falta de equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, e essa falta de equilíbrio que está sendo lá o ponto crucial, né? A raiz que está desenvolvendo aí tantas gerações após gerações. Quem são as gerações e gerações? Somos nós, entendeu? Então, se hoje nessa vida
eu sofri de uma depressão, por exemplo, isso pode vir a me prejudicar em outras existências também, entendeu? Pode vir como um reflexo. Então, é imprescindível a gente cuidar, né, nessa vida, como se ela fosse uma única vida, né? Cuidar o agora, porque lá na frente a gente vai estar melhor, né? Então, é por isso que eu acho que a gente ainda tem que remar muito, né? Ainda tem que ter muito desse equilíbrio, né? Que Jesus fala tanto e fala desde 2000 anos atrás, e a gente ainda parece que ainda não entendeu, né? Mas eu acho que conforme o mundo vai caminhando, né, para essa transição e regeneração, eu acho que o homem vai começar a ter uma necessidade muito grande disso. Eu acho que a tecnologia, os prazeres materiais vão começar, de alguma forma, a incomodar no sentido de que ele vai falar, tá, mas é só isso, entendeu? E vai querer o algo a mais. Aí eu acho que vai começar a entrar essa moralidade, essa espiritualidade, e o homem vai começar a se encontrar mais, entendeu? Então, acho que era isso que eu queria falar. Eu achei ótimo, né? Esse equilíbrio que você fala que a gente perdeu por conta da falta da conexão, né? Que eu acho que, como você falou, a gente vem de outras existências, a gente foi se desconectando, né? Do espiritual. Porque primeiro era passado de geração para geração, depois, quando surgiu a igreja, foi uma coisa imposta. Então, em vez da gente amadurecer e analisar os fatos para poder viver de acordo com o que Jesus ensinou, a gente foi simplesmente negando tudo e tentando viver cada um por si. E agora, com tanta coisa para a gente ver, a gente de fato desconectou, né? E eu acho que, ou está se desconectando, eu acho que isso que está gerando toda essa onda de desequilíbrio emocional nas pessoas. E gostei da dica que você deu do negócio da oração, né? Eu tenho uma dica para você também. Eu também costumava fazer isso, de deitar, começar a oração, daqui a pouco dormir. Mas aí eu passei a colocar o livro do lado da cama. No meu caso, eu coloquei o livro da Esperança, que toda vez que tem a parte espiritual, sempre falo algum texto dele, porque eu adoro aquele livrinho, mas pode ser o Pão Nosso ou qualquer outro livrinho. É porque no livro da Esperança do Emmanuel, então ele sempre pega um versículo bíblico e, claro, né, dá uma aula. Mais ou menos uma página e meia. Então, assim, pegar um livrinho, botar na lateral da cama, que aí você lê aquela página, se condiciona a ler aquela página toda noite. Se por acaso der sono e você não fizer oração, você pelo menos já alimentou o seu espírito, já vai para o sono com uma boa vibração. E, geralmente, eu te garanto, você não vai pegar no sono, porque Emmanuel é tão profundo que você acaba ficando pensando naquilo que você leu. E, geralmente, você vai se encaixar. Eu já li esse livro abrindo ao acaso e já li esse livro, assim, de 1 a sei lá quantos, é numerado, eu vou lendo um por um, e sempre dá certinho para o que eu estou passando. Então, eu acho que é uma ótima forma da gente manter esse equilíbrio. A gente está todo dia, mesmo que seja 1 minutinho, 2 minutinhos, estudando, né? Ou ouvindo um pouquinho da palavra de Deus. É interessante que a Liv, vocês falando disso, de conexão, de que nós nos desconectamos, que me veio aqui na minha memória, ontem eu fazendo o evangelho aqui em casa, caiu o mal e o remédio. E dentro desse tema, né, o mal e o remédio, fala justamente sobre a fé, a falta de fé da gente, né? E para a falta de fé existe o mal, que é o quê? As aflições, as ansiedades, os sentimentos, né? Fazendo a gente sofrer. E esse próprias aflições já é o remédio, porque é através dessas aflições, desses sentimentos que a gente vai buscar, né, o que transcende, o que não é material. Porque a gente vai buscar o tratamento e a gente não vai encontrar a solução.
E aquilo vai continuar incomodando, 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 até você perceber o mindset, né? Que as pessoas falam, que a coisa, opa, tem algo aí, né? Eu tenho que me espiritualizar, eu tenho que procurar alguma coisa, né? Para poder eu desabrochar. E aí a pessoa começa a frequentar um determinado lugar, né? Seja espírito ou não, e começa a modificar. Eu já vi muitos acontecerem com as pessoas, né? E é isso, é o mal e o remédio, né? E essa coisa da desconexão também foi o próprio mal que nós causamos com a deturpação das leis de Jesus. Porque a Igreja Católica, o Império, qual o nome da Igreja, né, católica, né? Igreja Apostólica Católica Romana. Romana. Quem foi Apostólica que Romana. inventou a Igreja? Foi Roma. Aí Roma fez isso por quê? Porque ela perseguiu os cristãos mais de 100, 200, 300 anos, viu que não tinha como lutar, ficar lutando uma vida inteira contra ele. Ah, já sei o que eu vou fazer, já que eu não posso acabar, eu vou dominar, e eu vou dominar do meu jeito. E foi isso que ela fez. Então, ela pegou aquilo ali, né? Criou a revelia, que eles sabiam, eles tinham todo o conhecimento, mas as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Seguia os anos e continuava dessa forma. Então, ela dominou. E aí, muitas pessoas que viam essas atrocidades começaram vamos dizer assim, a se decepcionar com a religião. Que religião é essa que maltrata, que queima as pessoas na fogueira, que condena, né? Que Jesus é esse, que coisa, entendeu? Que Deus é esse que maltrata, que condena. Então, foi essa pregação. Então, muitas pessoas se desconectaram também por isso, eu acredito, né? Se desconectaram justamente por onde a humanidade levou a religiosidade de Jesus, porque Jesus não criou nenhuma igreja, né? Ele não criou nenhuma igreja. É isso. Quem mais? Quem mais? Cadê Suzana? Suzana? Estou aqui. Então, o que vocês acham da gente fazer a nossa prece final? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, eu acho que tá bom, né? A gente também vai Tudo ficar aqui bem? enrolando, enrolando. Vou fazer a prece então, tá bom? Tá. Vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo. Jesus, nos abençoe. Obrigada por mais um estudo do NEP, com tantas visões, com tantos olhares da tua palavra. Obrigada por ter inspirado as meninas hoje. Obrigada por estar presente no nosso dia a dia. Que a gente consiga colocar em prática, praticar o Evangelho. Que a gente consiga se conectar com o alto cada vez mais, várias vezes por dia. E que toda essa energia, essa luz que foi produzida no nosso grupo de estudo, que ela seja ampliada e que ela consiga abraçar a Terra e enviar fluidos bons para quem estiver precisando. Nos orfanatos, nos hospitais, nas ruas, nos presídios. Quem estiver precisando vai receber um pouquinho dessa energia que foi produzida aqui. Que todos que estão aqui, nós encarnados, os desencarnados, que a gente consiga tirar o melhor proveito desse estudo de hoje. Nos proteja, abençoe o restante da nossa noite,
nos ilumine, nos inspire até a próxima semana. Sempre esteja conosco. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Gente, semana que vem eu não vou poder, tá? Mas de repente a Ju manda o link. Mas aí vocês colocam lá no grupo. Quem vai mandar o link, tá? Porque eu não vou Tá, pode poder. deixar. Mas aí, de repente, a Ju manda ou as outras meninas. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu colocar aqui. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até a outra quarta. Beijo, meninas. E assistam o filme, é muito bom. Bota o nome. Vou botar. Tchau. Tchau. Ressurreição. Ali, ressurreição. Não é isso? Acho que é. Isso. Beijo.